não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Tudo mais tem uma unidade precária ou relativa. Como, por exemplo, nós mesmos, nós temos uma unidade durante a nossa vida, mas nós mudamos. Não é isso? Eu já não sou o mesmo que eu era quando tinha 3 anos. Todas as células do meu corpo já mudaram, as minhas ideias já mudaram, meus hábitos já mudaram. Então eu conservo alguma unidade por baixo dessa variedade de estados, por baixo dessa sucessão de mudanças. Mas você entende que é uma unidade relativa e não absoluta, eterna e imutável. Então, unidade absoluta, eterna e imutável, a unidade do ser, como falava o Parmênides, só pode existir na escala da totalidade universal, a qual é infinita. Então, a unidade já tem dentro de si essa duplicidade de aspectos. Ela é unidade e ela é infinitude ao mesmo tempo. Não tem como não ser assim. O que quer que seja finito afirma automaticamente a existência de uma alteridade. Porque uma coisa é finita porque depois dela existe outra. Então ela não pode ser uma unidade absoluta, é uma unidade relativa. Não é isso? Agora, a unidade absoluta que só existe no campo da totalidade universal, ela tem de ser ao mesmo tempo infinita. Então a unidade contém dentro de si e não fora, essa dualidade. Ela é unidade e é infinitude ao mesmo tempo. Hein? As outras coisas não, elas são unidades relativas porque elas terminam em algum lugar. Então quando elas afirmam a alteridade, não é a alteridade interna delas, é a alteridade de uma outra coisa. Né? Quer dizer, termina uma coisa e começa outra. Então, por isto mesmo, é que os pitagóricos consideravam que o número 2 é o número da geração e da produção de outras coisas. É o número da alteridade, evidentemente. Se existe uma coisa, existe uma outra coisa, você tem então uma dualidade e essa dualidade, por sua vez, expressa uma das propriedades da própria unidade, que é a sua infinitude. Infinitude de uma infinidade de elementos que estão dentro dele, que compõem a sua unidade, mas que, considerados uns em relação aos outros, não são a mesma coisa, são coisas separadas. Então, a possibilidade da alteridade quantitativa, quando você tem aqui uma coisa e você tem aqui uma outra coisa, está dada pela alteridade interna da própria unidade, que é ao mesmo tempo unidade e infinitude. Está entendendo? Então, considerado assim, esses números 1 e 2 não são números, não são quantidades. Eles são, por um lado, são formas lógicas. Por outro lado, são leis ontológicas. E assim por diante, todos os demais números. Então, neste sentido, esses números são indivisíveis. Considerados como leis ontológicas, o 1 é 1, o 2 é o 2, o 3 é o 3 e assim por diante. Não existe 3,5. Não pode haver uma forma lógica do 3,5, do 3,7, muito menos do 3,1, 2, 3, 217, 915 e assim por diante. Por quê? Porque esta lei ontológica seria informulável. Ela seria a forma da falta de forma, a forma do informe. E, evidentemente, o informe como tal
não teria em si o seu próprio fundamento ontológico, ele teria de ser apenas uma aparência. Então isso quer dizer que o culto, entre aspas, dos números inteiros entre os pitagóricos revelava o quê? A consciência que eles tinham da existência de uma estrutura do ser. E que dentro dessa estrutura do ser poderia haver, além do ser, uma série de aparências internas que são mutáveis, que não são propriamente realidades, tá certo? E essas aparências, elas são intelectualmente inapreensíveis, embora elas possam acontecer. Não é isso? Então, são as anomalias. Anomalias são coisas que acontecem. Por que elas acontecem? Acontece porque tudo aquilo que existe dentro da unidade absoluta não é a unidade absoluta, são unidades relativas. Essas unidades relativas, nem cada uma delas considerada independentemente, nem todas elas consideradas uma, pode conter em si a perfeição total da unidade absoluta. Então existe necessariamente a imperfeição, a anomalia, o desvio, etc, 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 etc. Então, esses desvios, eles podem ser em número ilimitado, mas ao mesmo tempo, eles não contêm em si a sua própria razão de ser. Eles são mais ou menos como essas figuras que as nuvens formam. Você olha, parece um camelo, parece uma pessoa, parece uma tartaruga, mas é apenas uma nuvem que está mudando de forma o tempo todo. Então esse é o mundo das aparências, tá certo? E por trás dessas aparências existe uma estrutura ordenada que permanece de algum modo, e é essa estrutura que é cognoscível. E a pista para essa estrutura cognoscível são justamente os princípios da unidade, dualidade, trindade, etc, etc, que o nosso Mário Ferreira expôs tão brilhantemente até o número 1000 e tanto no livro A Sabedoria das Leis Eternas. Então eu acho que ele foi o primeiro sujeito que tratou dos pitagóricos com algum respeito. Quer dizer, não fez deles figuras folclóricas de idiotas cultuadores de números, capaz de estrangular um sujeito só porque ele diz que existe um número irracional, quando... quem descobre o número irracional é o próprio Pitágoras, né? Quando ele faz o teorema de Pitágoras, está dado ali um número irracional, se ele tentar medir a hipotenusa, tá certo? Mas, eu digo, para que medir a hipotenusa? Você só pode querer medir a hipotenusa se a figura geométrica, tal como você a concebe visualmente, não é suficiente para você e você quer falar dela numa outra linguagem, que é a linguagem da aritmética. E na passagem da figura física da hipotenusa para a sua expressão numérica aritmética, existe evidentemente um hiato, uma decalagem, como diz os franceses, não é isso? Um desvio e uma diferença. Mas isso não é culpa da hipotenusa. Isso é culpa sua. Porque você quer forçar uma linguagem em cima de uma coisa que não está adequada a essa linguagem. Agora, se você, embora tendo descoberto os números irracionais, admitindo a existência dos números racionais, você ainda tem na sua cabeça um pouco do preconceito ou da superstição da sacralidade dos números, por você ter ouvido o ensinamento pitagórico de uma maneira diminuída ou já deformada, então você vai chegar às conclusões que Zenão chegou. Você vai confundir o espaço com a medida de espaço, né? E então você nunca vai poder ir a parte alguma, porque para você percorrer uma distância, você tem que percorrer metade da distância, a metade da metade, e assim por diante. Ora, mas para que isso acontecesse na realidade, por exemplo, para que Aquiles tivesse essa tremenda dificuldade de percorrer 200 metros, porque para percorrer 200 ele tinha que percorrer 100, para percorrer 100 ele tinha que percorrer 50, seria preciso que os passos dele fossem decrescentes. E ninguém anda com passos decrescentes, todo mundo anda com passos regulares. Não é isso? O que é decrescente é a medida.
não é a distância e não são os passos. Ora, como você acredita ingenuamente que ao passar do objeto para a sua medida, você passou do inexato para o exato, você passou do vulgar para o científico, o que você faz? Você pega a medida e a consagra como se ela fosse a realidade, e você apaga a realidade como sendo uma coisa vil e desprezível, porque está neste mundo de imperfeições, enquanto os números estão no céu das leis eternas. Este é o erro mais permanente dos filósofos e da ciência também. Isso volta a acontecer de novo, e 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 de novo. Você passa das coisas para os números no intuito de transitar do imperfeito para o perfeito e do indefinido para o definido. Portanto, do incontrolável para o controlável. Os números lhe dão os números, a medida, lhe dão uma impressão de controle. Eu digo, ora, mas se eu exerço um controle sobre uma coisa, é porque o meu controle não é a coisa. Meu controle é um elemento externo que introduz na coisa. Vamos supor, eu estou aqui tentando treinar um elefante ou um cachorro. Então, todos os truques que eu faço para convencer o elefante ou o cachorro a me obedecer não tem nada a ver com o cachorro, fui eu que os inventei. E eu estou, sobretudo, colocando o cachorro ou o elefante dentro de um esquema lógico que ele mesmo não compreende, que só eu compreendo. Então, ou seja, eu tenho um ardil, eu tenho um esquema, tá certo, para induzir o bicho a fazer isto ou aquilo. O bicho não compreende o meu esquema, ele só compreende uma parte dos estímulos que eu passo para ele. E é justamente porque ele não compreende o esquema como um todo que ele cai dentro da arapuca que eu armei para ele. Por exemplo, eu quero que o bicho saia da minha sala, eu ofereço uma salsicha para ele. Eu boto a salsicha lá fora e ele sai da sala. Garanto para você que ele está prestando atenção somente na salsicha. E quando ele percebe que ele saiu da sala e você fechou a porta, ele não entende nada do que aconteceu. Eu digo, a medida é exatamente isto. Com a medida você coloca as coisas dentro de uma rede de relações que não fazem parte dela. Que é a sua mente e a sua intenção que criou. Então isso significa que nunca a medida de uma coisa é a coisa. Isso tem medir, é comparar uma coisa com outra coisa, não com ela mesma. Que tamanho tem um elefante comparado com ele mesmo? É indefinível, mas você pode dizer, o elefante é maior do que uma tartaruga e é menor do que uma montanha, por exemplo. Só que os elefantes, para existir, não dependem absolutamente nem de tartarugas e nem de montanhas. Tá certo? Agora, se toda medição é uma comparação, e comparação significa juntar dois pares, esses pares que você junta não podem fazer parte da constituição da própria coisa. Você pode comparar uma coisa com outra coisa existente ou com uma unidade de medida que você inventou. Não deixa de ser uma coisa, embora seja uma coisa imaginária. E isso nos indica o seguinte: quanto mais exata for a medição que você está fazendo, tá certo? Mais você está olhando a coisa, o objeto, apenas pelo ponto de vista do interesse que você tem nele e não daquilo que ele é em si mesmo. Eis aí porque o progresso da técnica, que é o progresso da manipulação dos objetos, tem sempre um preço a pagar. E este preço é o seguinte: quanto mais exatamente você consegue manipular as coisas, menos você as compreende em si mesmas. Então é a mesma coisa que dizer, quanto mais poderoso você fica, mais burro você fica também. Isso é inevitável. Porque se eu tenho um certo domínio técnico sobre uma coisa,
é normal que eu deseje olhá-la somente pelo aspecto daquilo que eu domino. E esquecer o resto como se fosse, vamos dizer, um fator irracional desprezível. Só que acontece que essa parte que eu domino não está na coisa, ela está em mim. Ela não reflete elementos da própria constituição da coisa, mas elementos daquilo que eu pretendo fazer com ela. Os pragmatistas, já no século XIX, Charles Sanders Peirce e William James, eles perceberam isso e eles generalizaram este fenômeno como se ele fosse uma lei. E dissesse, todo conceito que eu tenho de uma coisa não tem nada a ver com a coisa, expressa apenas aquilo que eu quero fazer com ela. Isso se aplica a praticamente todos os conceitos científicos e, sobretudo, conceitos tecnológicos. Mas acontece que se todos os conceitos absolutamente fossem assim, eu não poderia perceber que são assim, porque eu não teria como perceber a diferença entre a coisa e o que eu quero fazer com ela. Então, existe evidentemente dois tipos de conceito: o conceito objetivo, que expressa o que a coisa é em si mesma na máxima medida da minha capacidade de percepção, e o conceito científico técnico, que expressa apenas aquilo que eu pretendo fazer com a coisa e que para mim passa a representar a coisa como se fosse ela. Então, na quase totalidade dos casos, quando você vê monstruosos erros filosóficos, eles nascem todos deste problema. E esse problema nasce da onde? O neguinho criou um conceito para manipular a coisa. Em seguida ele joga a coisa fora e fica só com o conceito. Ou seja, fica com aquilo que ele pretende fazer. Ele está falando não da coisa, mas dele mesmo. E acredita que está falando da coisa. Então, a redução de cada coisa aos seus usos técnicos científicos são, vamos dizer, um grande paradoxo, que por um lado eles permitem, esta operação permite que você exerça uma ação mais eficaz na realidade. Você haja sobre a realidade. Por outro lado, ela está fugindo da realidade. Então, eu fujo da realidade para poder manipulá-la. Eu não quero saber o que a coisa é, eu só quero saber no que eu quero transformá-la. Então, no século XIX, esta operação, vamos dizer, com todas as consequências cognitivas, consequências técnicas positivas e consequências cognitivas desastrosas que ela traz, ela é consagrada, de um lado, pelos pragmatistas, que dizem que todo conceito é assim, eu digo que é impossível, só os conceitos técnicos científicos são assim, mas por outro lado você tem conceitos ontológicos que não são assim, e se todos os conceitos fossem de tipo técnico-científico, você nem poderia saber que isso acontece, porque você não conseguiria distinguir entre o objeto das suas ações e a própria ação. Se você consegue distinguir, é porque nem tudo o que você pensa do objeto expressa só o que você quer fazer com ele, mas algo expressa o que ele é realmente em si mesmo, independentemente da sua ação. E por outro lado, a mesma operação é consagrada pelos marxistas quando dizem o que importa não é interpretar o mundo, mas transformá-lo. Então, a transformação, veja, em toda a tradição marxista, a transformação de uma situação ou de uma coisa é consagrada como o único modo válido de conhecê-la, a praxis. Estão entendendo? Acontece que, tal como eu observei no livro Jardim das Aflições, se você pega uma árvore e a transforma numa cadeira, você só pode conhecer de agora em diante a cadeira. Você não pode mais estudar a árvore porque ela não existe mais. Então, eu até reproduzi ali um belo poema do Antônio Machado, em que ele celebra uma árvore caída, né, em que ele observa e diz: deixe-me aqui anotar o que você é antes que alguém te transforme em alguma coisa. O sujeito te transforma num móvel ou queima na lareira, e daí você vai ser outra coisa, não vai existir mais, mas eu estou vendo você agora como você é. Então, este poema do Antônio Machado, eu acho que ali está contida a crítica mais devastadora a erros tradicionais da filosofia.
erros que na própria época do Antônio Machado, pouco antes até, estavam sendo consagrados como normativos. Toda a filosofia da praxis não passa disso. Não é isso? Nós não queremos entender a situação, nós queremos mudá-la. Eu digo sim, mas depois que você a mudou, ela não existe mais, você não tem mais como compreendê-la. Não é isso? Então, por exemplo, eu posso pegar uma pessoa que eu não estou compreendendo e transformo a pessoa num cadáver, então eu não preciso mais compreendê-la, eu dou um tiro na cabeça dela. Para que vou ter trabalho de compreender esse cara se eu posso mandar ele para o beleléu? Então, a filosofia da praxis, na verdade, é a desistência de compreender. E ela consagra, vamos dizer, a ação transformadora, portanto, ela consagra o sujeito ativo como se fosse o centro da realidade. E ainda tem a cara de pau de dizer que é um materialismo. Eu digo, mas que raio de materialismo é esse onde só o sujeito existe? O resto são tudo aparências que você vai modificar. Isso é um idealismo subjetivo do mais doido que já existiu. Mais doido que o do Zenão. Não tem nada de materialismo ali. Então, do mesmo modo, no pragmatismo, cujo desenvolvimento é mais ou menos contemporâneo com o do marxismo, acompanha até hoje existem pragmatistas, existem marxistas. Vamos dizer, acontece então exatamente o mesmo erro de confundir a coisa com o que eu quero fazer com ela. Agora a pergunta seria o seguinte, ele diz: o conceito de uma coisa não expressa o que ela é, mas o que eu quero fazer com ela. Pergunta: com ela quem? Se a coisa não é nada em si mesma, eu não posso fazer nada com ela. Não é isso? Preste bem atenção, até um rolo de papel higiênico tem de ser alguma coisa para que você possa fazer algo com ele. Se ele se reduzisse ao uso que você quer fazer dele, bom, o uso que você quer fazer é um projeto que está na sua mente. É algo a ser feito. Algo, portanto, que não existe ainda. Digo, você alguma vez já conseguiu limpar o seu bumbum com um rolo de papel higiênico que não existe ainda? Ninguém consegue fazer isso. Eu já tentei. Deixa eu testar o pragmatismo aqui. Não tem rolo nenhum ali, mas eu tenho o conceito do rolo. Não funciona. Então é assim que a filosofia cai nesses erros ridículos, pueris, tá certo? E ele se repete ao longo dos séculos por causa da ilusão do domínio do universo pela inteligência humana. Então você eleva o sujeito a centro do universo, origem e fonte de todas as coisas. Você se autodiviniza de algum modo. Só existe eu. Você vê que em Karl Marx só entende a natureza como matéria-prima, coisa a ser transformada pelo ser humano. Eu digo, mas e antes de aparecer o ser humano? A natureza não era nada? Se ela não era nada, aonde apareceu o ser humano? Dentro do inexistente? Não, ele teve de aparecer numa natureza que já existia, que já era algo independentemente dele, e que só se torna matéria-prima para ele muito tempo depois. Pior ainda, é toda a natureza que é nossa matéria-prima? Não, só um pedacinho insignificante dela. Quando você pegar assim, vamos dizer, qual é o poço de petróleo mais profundo que já cavaram? Ele chega ao centro da Terra? Não. Então, quer dizer, você só está usando um pedacinho da superfície. E o resto? O resto não é matéria-prima, coisa nenhuma. O resto é simplesmente uma presença que te cerca e dentro da qual você está, e que jamais se submeterá integralmente aos seus planos. A ideia de que o ser humano possa dominar o universo, vamos dizer, é a ideia mais estúpida, porque se o ser humano dominasse o universo, todo o universo teria matéria-prima da ação dele e teria uma existência subordinada a ele. Então, é a mesma coisa de dizer, o ser humano abrangeria o universo inteiro não passaria de uma propriedade dele. Propriedade no sentido lógico e também no sentido jurídico. Tá certo? Ou seja, o universo passaria a existir dentro de nós e não nós dentro dele. O difícil será você explicar isso ao recém-nascido.
que não está sabendo de nada, não tem matéria-prima alguma e não transforma coisa nenhuma no seu estado das suas fraldas. Né? Então, se você perguntar, mas... Bom, você acaba de descrever o fenômeno cultural. Mas psicologicamente, dentro da cabeça de cada um, como se produz esse erro? Esse erro se produz no corte da memória, na recordação inexata dos seus próprios processos mentais. Ou seja, você fez alguma coisa, você criou um esquema, e em seguida você esquece que foi você que o criou e você passa a tomá-lo como se fosse a coisa mesma. Então é a velha história do golem, o sujeito que constrói o monstro de barro e em seguida ele sopra, o monstro de barro adquire vida própria e começa a persegui-lo. Então isso quer dizer que este processo de apropriação intelectual, cognitiva e tecnológica do universo, ele vive criando golems, onde nós somos assombrados por monstrinhos da nossa própria invenção. Por quê? Porque nós nos esquecemos que fomos nós que o inventamos. Então isso quer dizer que existe, na produção deste efeito, existe uma série de etapas. São vários processos mentais que foram sendo vivenciados. O primeiro desses processos é a percepção de alguma coisa. Se Zenão não tivesse percebido Aquiles e uma tartaruga, ele não faria nenhum raciocínio sobre Aquiles e a tartaruga. Então ele teve que perceber. Então esta é a primeira condição do conhecimento de qualquer coisa, e esta condição chama-se intuição. Na linguagem popular, intuição é usado como pressentimento, sacação, etc. Mas filosoficamente, na linguagem técnica da filosofia, intuição é percepção imediata de uma presença. Não pode haver intuição do ausente. Quer dizer, isso que o pessoal chama de intuição. Popularmente é exatamente aquilo que não pode ser intuído. Eu só posso intuir o que, por assim dizer, o que está na minha cara, porque é um conhecimento sem intermediários. Não é isso? Ou tendo como intermediário, no máximo, o meu próprio corpo, a minha percepção sensível. Ou seja, é uma coisa que eu não conheço mediante um esquema que eu montei, mas mediante uma percepção. O que quer dizer percepção? Sepio, sepire quer dizer pegar, agarrar. E o per significa em volta, quer dizer, eu agarro a coisa inteira pela sua presença. Por exemplo, quando você está lá comendo o seu prato de arroz e feijão, você não está comendo um aspecto ou um conceito do arroz e feijão, mas o próprio arroz e feijão inteiro. Quando você vai para a cama com a sua digníssima, você não está transando com um pedaço, ou com um aspecto, ou com um conceito dela. Você tem que levar ela inteira. Se eu esquecer algum pedaço na sala, vai lá e busca. Então é por isso que é o per, quer dizer, é uma apreensão completa e imediata. Então a intuição sem intuição não existe conhecimento de nada. Dá para você perceber que intuição até os animais têm, um pouco mais limitada, mas eles têm. Agora, basta ter intuição e falar, não, o segundo elemento é memória. O próprio Aristóteles, no começo da metafísica, ele começa a dizer que os vários graus de conhecimento entre os animais dependem deles terem memória. Então, quanto tempo dura a sua memória? Quanto tempo você é capaz de reter algo que você percebeu? Por exemplo, se eu percebi algo e começo a pensar sobre aquilo, no instante que eu estou pensando, eu não estou mais olhando para o próprio objeto, mas olhando para a forma dele que eu conservei na minha memória, a qual forma já é uma seleção.